Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da aula. Então agora nós já trabalhamos um pouco os tipos de dados que existem, as diferenças entre essas categorias de dados, os dados quantitativos e os dados qualitativos. Sabemos agora o que é a diferença entre um dado e uma variável. Um dado, aquilo que eu coleto de uma unidade de observação, uma variável, aquilo que serve, que varia, né? A variação dos dados entre uma população ou uma amostra. Beleza? Ok, então como é que eu faço o nosso experimento? Por que eu não posso sair aí coletando qualquer dado e depois descobrir o que acontece? Primeiro precisamos voltar um pouco na história, discutir um pouco o que é o método científico. Nosso método científico deriva de um método dedutivo, indutivo, em que fazemos uma observação, aqui um exemplo clássico do experimento do Francisco Uredi, em que ele pega a carne ali, tinha um pedaço de carne dentro de um pote e ele vê que gera moscas. Então ele observa que as moscas acessam os potes que estão abertos. Primeira vez que ele observa um fenômeno e ele começa a pensar então. Estamos falando aí da época da abiogênese, as pessoas acreditavam que as moscas surgiam dos pedaços de carne. Então, Francisco Uredi, ele observa que as moscas sempre surgem quando tem um pedaço de carne ali exposto ao ar. A partir disso, a partir dessas observações dele, ele deduz uma hipótese. Então, a hipótese dele é de que as moscas adultas, na verdade, colocam os ovos nos pedaços de carne e isso vai levar ao desenvolvimento de novas moscas. Então, a partir de uma observação, ele faz uma hipótese. E a partir dessa hipótese ele consegue fazer uma previsão. Se eu impedir que as moscas cheguem naquele pedaço de carne, não vai mais existir moscas surgindo ali. Esse é o princípio do nosso método científico. Nós observamos um fenômeno e fazemos perguntas sobre esse fenômeno. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A partir dessa observação, nós criamos a nossa hipótese. Então aqui entra o trabalho do cientista. O principal trabalho do cientista é criar as hipóteses para responder às perguntas que existem. Nem toda pergunta é respondível, infelizmente. Às vezes falta tecnologia, às vezes falta conhecimento. Mas, com base naquilo que a gente observa, naquele fenômeno, a gente consegue fazer perguntas e, de fato, pensar numa resposta. Às vezes não dá para testar, o que é uma pena, mas a maioria das vezes a gente consegue fazer isso através da criação de um experimento. Então, temos a nossa hipótese e realizamos um experimento. Lembrando aí, método científico, a gente nunca prova que uma teoria existe, né? Uma hipótese está certa, a gente prova que teorias não são verdadeiras. Então, nós falseamos hipóteses. Uma palavra feia, falseamos. Mas é isso. Se vocês lembrarem das suas aulas de biologia, que vocês devem ter um monte aí de teste de quadrado, de genética, já ouviram falar da tal da hipótese alternativa. Porque a gente nunca confirma uma hipótese. Então, nós criamos uma hipótese e uma hipótese alternativa. Realizamos o nosso teste para falsear a hipótese criada e quando a gente consegue falsear a hipótese criada, nós ficamos com a hipótese alternativa, tal da H0 que vocês já devem ter visto. Bom, então realizamos esse nosso experimento para tentar falsear uma hipótese e ficar com a nossa hipótese alternativa. Como que a gente faz isso? Coleta os dados e depois trabalha nesses dados. Nós analisamos esses dados, tentamos extrair o máximo de informação que a gente consegue desses dados. A partir da análise desses dados, então, temos as nossas conclusões, respondendo às nossas perguntas, falseando ou não a hipótese, e a partir dessa pergunta, né, a partir dessa resposta, nós conseguimos também formular novas perguntas. A ciência é algo sem fim, é um fenômeno sem fim. Nós vamos começar com perguntas, vamos responder perguntas, mas toda vez que a gente responde uma pergunta, surge uma ou mais perguntas novas. Então, tem trabalho para todo mundo aí que quer seguir na carreira de cientista. Então, para a gente começar o nosso trabalho científico, a gente precisa ter em mente que nem todo dado que eu coleto é importante. Então, por exemplo, quando a gente volta lá no exemplo das tartaruguinhas do vídeo passado, podemos coletar aí um monte de dados sobre essas tartarugas, o peso, o tamanho do casco e tudo mais. Mas qual é a nossa pergunta? Por que a gente está coletando todos esses dados? Primeira coisa, você precisa ter uma pergunta em mente.
O que eu espero responder usando as tartarugas da Baía de Guanabara, por exemplo? Então eu posso pensar, talvez a minha hipótese seja de que tartarugas que são mais pesadas produzem mais ovos. Ok, essa é a minha pergunta. Então, se eu quero trabalhar com isso, para que eu preciso coletar o tamanho do casco, o sexo, a envergadura das patas dianteiras? Por que eu iria fazer isso? Claro, o exemplo aqui é muito simples. Vocês podem estar pensando, mas eu já peguei a tartaruga, por que não medir o trabalho do casco? Sim, nesse caso temos um exemplo muito simples. Mas pensa, por exemplo, para eu pesar uma tartaruga, eu preciso de uma pessoa. A pessoa coleta a tartaruga, coloca na balança. Agora, para eu medir o tamanho do casco de uma tartaruga, eu não preciso mais de uma pessoa, eu preciso de duas. Então eu dobro o tempo ou o número de pessoas que eu preciso para realizar esse experimento. Eu preciso de uma pessoa para segurar a tartaruga e uma pessoa para vir com a trena. Ou seja, com menor esforço amostral, eu consigo chegar às mesmas conclusões. Se eu não tenho uma hipótese para o tamanho do casco, não tem por que eu trabalhar o tamanho do casco, não tem por que eu coletar esse dado. Eu tenho um menor esforço amostral apenas pesando as tartarugas e eu consigo chegar nas mesmas conclusões, certo? Mesmo caso sexo, vamos supor que observar o sexo de uma tartaruga não é algo tão trivial, você precisa de uma análise mais cautelosa ali e gasta um tempo. Por que eu iria coletar essa informação se eu estou preocupado apenas na quantidade de ovos que a tartaruga coloca? É só eu esperar a tartaruga colocar o ovo e eu vejo que aquilo é uma fêmea. Claro, um exemplo bem bobo aqui para vocês, mas a ideia é essa. Nós temos que otimizar o nosso esforço amostral para responder a nossa pergunta objetiva. E aí vem a pergunta: quantas tartarugas eu preciso coletar para responder a minha pergunta? Essa é a pergunta mágica, principalmente dos experimentos de ecologia. Não existe uma resposta exata para isso. Existem algumas formas de a gente conseguir estimar o N mínimo para responder uma questão. Vai depender de quantas variáveis você vai analisar, qual a variação entre os seus dados. Quanto maior a sua variação, então se eu tenho tartarugas que pesam 10 quilos e tartarugas que pesam 2 quilos, é uma variação muito grande, então eu preciso coletar mais tartarugas. Agora, se eu tenho todas as tartarugas pesando entre 5 e 6 quilos, eu posso pegar menos tartarugas. A ideia, o que seria o ideal, um cenário que todo mundo ama, é que a gente realizasse um projeto piloto. Então, nós pegamos uma versão mais simples do nosso experimento e realizamos ele num pequeno intervalo de tempo. O problema é que para fazer um projeto piloto, a gente precisa de dinheiro e tempo, coisa que nenhum de nós tem. Então, a minha dica é, se vocês conseguem fazer um experimento piloto, façam um experimento piloto, ajuda muito. Vocês conseguem identificar novas variáveis que você não tinha considerado na primeira versão. Então, por exemplo, vamos supor que não é só o peso que vai influenciar no número de ovos, o tamanho do casco é importante. Agora você sabe que você vai precisar do esforço de coletar o tamanho do casco. É aquela ideia, para realizar um projeto piloto, o ideal, a gente tem um gasto de tempo e um gasto de dinheiro que muitas vezes a gente não tem. Então, o ideal é que você leia muito sobre o que você está testando. Através da leitura, você já consegue prever quais vão ser as variáveis que você precisa coletar, o número de indivíduos que você vai coletar, enfim, você precisa refletir sobre o experimento. Então, primeiro passo para você bolar um experimento é: qual é a minha pergunta? Isso é muito importante, pode parecer trivial, falando assim, mas é muito importante você ter em mente qual é a sua pergunta. Se você sabe qual é a sua pergunta, você sabe o que é importante coletar. Você sabe o que você espera coletar através dessa pergunta. Pode ser que você consiga até, através da literatura, estimar o N que você precisa coletar para responder aquela pergunta. E aí o importante também, quando você sabe a sua pergunta, você tem que se perguntar quais são os dados que eu preciso para responder a minha pergunta. Eu preciso coletar o tamanho do casco da tartaruga? Eu preciso coletar a envergadura das patas dianteiras? Não sei. Se eu tenho uma hipótese para isso, sim, eu preciso.
Mas se eu não tenho uma hipótese, não tem por que eu coletar esses dados. Através de uma pergunta também, e aqui uma questão de transparência científica, você elabora suas hipóteses e faz uma previsão do que vai acontecer. Por que isso é uma questão de transparência? Vocês já devem ter ouvido falar da ideia da hipótese a posteriori. Então, o pesquisador tinha uma ideia em mente, ele tinha uma hipótese, e aí ele coleta os dados, e quando ele coleta os dados, ele vê que a hipótese dele era uma furada. Aquilo não existia, ele estava viajando. Então, a partir dos dados dele, ele cria uma hipótese para responder a pergunta dele. Então, isso não é uma questão... É uma questão um pouco polêmica, porque isso não é de fato transparente. Se você tinha uma hipótese e a sua hipótese não se confirma, o mais correto, né, o ético, é que você apresente os resultados que não corroboram a sua hipótese. Olha, eu acreditava que isso poderia acontecer, mas isso não aconteceu. Então, tenha muito claro isso por uma questão de transparência. O método científico funciona assim. Elaboramos hipóteses e testamos essas hipóteses. Nem sempre o resultado que a gente tem é o resultado que a gente quer. Mas, pelo menos, isso mantém sem um viés na ciência de interesses. Né? Muito importante também quando a gente pensa em um experimento, principalmente manipulativo, é qual vai ser o meu comparativo, o meu tratamento e controle. Por que isso é muito importante? Se eu quero comparar duas coisas diferentes, duas situações diferentes, eu preciso ter dois tratamentos para poder comparar. Então, por exemplo, vou trazer para o meu trabalho. Eu trabalho com a questão das construções costeiras diminuindo a riqueza de animais incrustantes. Por quê? Eu tenho uma hipótese de que as paredes das marinas, que são retas e de concreto, elas diminuem a riqueza das espécies justamente pela falta de complexidade ambiental. Né? Uma estrutura lisa, quando a gente pensa num costão artificial, a gente tem rochas que têm diferentes tamanhos, diferentes reentrâncias e por aí vai. Ou seja, eu não posso simplesmente comparar uma marina que seja reta com um costão que não é reto. Por quê? Porque nós temos aqui, não é exatamente um controle muito preciso do que eu estou comparando. E aí vem já a próxima questão. Quais variáveis que eu não controlo que podem influenciar o meu resultado? Então, quando eu pego um costão artificial e uma estrutura artificial e um costão natural, não é só a estrutura da parede que muda, não é só a complexidade que muda. Nós temos ali um regime de água diferente, às vezes temperatura, poluição, sabe? Muitas coisas que diferem entre uma situação e outra. Por isso que o meu controle ele tem que ser algo que eu possa comparar de fato. Então, se eu quero comparar simplesmente a estrutura lá da parede, se ela é reta, o que eu faço? Eu coloco uma estrutura reta e uma estrutura não reta. E aí sim, nessas duas estruturas no mesmo local, ou próximo do costão natural, ou próximo do costão artificial, aí sim eu posso comparar e dizer que essas diferenças entre os dois tratamentos, né, entre a complexidade, é por conta só da complexidade, e não por conta de outra coisa que eu não controlei. Então, esse é o primeiro passo para desenhar um experimento bem legal. Você precisa pensar quais são essas variáveis que podem influenciar no seu tratamento, que não é aquela que você controla, e como você faz para fazer um controle rigoroso entre o que você quer testar. Se eu quero testar a minha estrutura simples e complexa, eu crio uma estrutura simples e complexa e submeto ela às mesmas condições de temperatura, de fluxo de água e por aí vai. Certo? Então, a minha dica final para vocês que vão começar nessa carreira científica é: estudem antes de fazer o seu experimento. Pensem, observem o fenômeno, pensem na sua hipótese e pensem ao máximo como você faz para comparar essas diferenças de uma forma a minimizar o erro. Porque fazer um experimento científico não é fácil, principalmente quando envolve coisas que nós não controlamos.
mas se a gente estuda muito antes, a gente consegue minimizar a chance do erro afundar o nosso trabalho. No meu caso, literalmente, que trabalho no mar. Era isso que eu tinha para falar na primeira aula. Uma fotinho aí de uma porpita para vocês admirarem nessa aula. Agora nós vamos lá para o R, trabalhar um pouco os dados utilizando a plataforma do R. Até mais, pessoal!